Mas vamos lá, pessoal, vamos falar de gramática, que é esse o nosso assunto aqui. E eu quero explicar algumas coisas para vocês, coisas que eu já falei em lives anteriores, dicas que eu já dei lá no site, coisas que estão no livro, mas que eu quero deixar clara para vocês, assim. Às vezes, quando vocês estão rolando aí as redes sociais de vocês, eu acho que vocês já viram que aparecem uns anúncios assim, faça meu curso de inglês e aprenda sem gramática, ou aprenda inglês sem gramática fazendo o meu curso. E aí você fala, caramba, mas gramática é um negócio importante. Como é que eu vou aprender sem gramática? Mas peraí, que gramática também é um negócio muito chato. Eu não gosto de ficar estudando gramática. Então, se tem como aprender sem gramática, eu quero saber como é que é. E aí você fica naquela curiosidade de saber, né, o que é esse aprender inglês sem gramática. Tome muito cuidado com esse tipo de anúncio, né, de marketing, porque eu já notei assim, tem pessoas que vendem isso, usam isso para vender, mas no curso delas, elas dão aula de gramática. Elas vão falar de gramática, sim. Vão dar aulinha lá de a diferença entre will e going to, modal verbs, vão falar de past simple, vão falar de present perfect, vão falar de, enfim, vão usar a teoria gramatical. E aí vem a pergunta, né? Por que gramática é chato? Qual é o lance da gramática? Por que gramática dá uma certa aflição nas pessoas? Quando a gente fala de gramática, aprender a gramática de uma língua, vocês, como estudantes, né, o público leigo em relação a isso, só tem uma noção de gramática na vida. Acho que gramática é apenas uma única coisa, que é a gramática normativa, que a gente chama de normativa porque ela é uma gramática de regras. É uma gramática que diz assim, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, tome-lhe canetada vermelha, gramática a gente tem essa gramática normativa como aquela coisa do remédio, né? Você tem que tomar remédio para corrigir certas coisas, para consertar, para resolver um probleminha de saúde que você tem ali. Só que isso aí é gramática normativa. E durante muito tempo, nos ensinos de línguas, tudo o que as pessoas imaginavam em termos de gramática, no ensino de inglês, por exemplo, tinha um método, né, chamado Grammar Translation, no qual a pessoa estudava muita gramática e aí ela tinha que e aí eles tinham que fazer tradução dos textos e tudo mais e fazer aula de gramática mesmo. Eram regras e termos técnicos. Essa gramática normativa é o que todo mundo acha que tem que aprender. E assim, realmente, você tem que aprender. Mas é possível aprender inglês, aprender a gramática do inglês sem saber, às vezes, dos termos técnicos, dessa tecnicalidade toda que às vezes interessa mais a linguistas, a professores, a pessoas que estão relacionadas a esse tipo de universo e precisam saber das regras. Aí você vai dizer assim, esse cara é doido, né? O Denilson tá maluco. Mas vamos lá. Lembra que agora há pouco eu falei para vocês que todo mundo acha que só tem um tipo de gramática? Então é aí que tá a coisa. Todo mundo acha que só tem a gramática normativa, certo? E a gramática normativa é a gramática de decorar regras, é a gramática de decorar nome técnico das coisas, é aquela gramática de ficar fazendo, decorar lista de verbos irregulares, é a gramática de você não entender modal verbs, é a gramática da diferença entre o present perfect e o past simple, e assim vai indo. Né? Ou qual é a regra para a formação de past simple, ou regra para usar o will e going to, e assim vai indo. Então isso é gramática normativa, pessoal. Essa é a gramática que todo mundo acha que vai entrar na cabeça da gente de maneira, sei lá, decorando as regrinhas, uma hora a gente consegue. Você consegue lembrar das regras gramaticais, você consegue lembrar dos termos técnicos, mas na hora de se comunicar em inglês, você fala, caramba, eu sei muita gramática, mas não consigo falar inglês. Comigo, era assim quando eu comecei a estudar inglês. Quando eu comecei estudando inglês lá em 1989, eu estudava muita gramática. E eu sempre estudei muita gramática. Eu tenho inúmeros livros de gramática aqui comigo. O pessoal que está aqui, ó, esses livros que estão aqui atrás, isso aqui é uma gramática, tá? Aqui embaixo, é porque não dá para vocês verem a parte de baixo, mas é uma área só de gramáticas da língua inglesa, porque eu sempre pesquisei muita gramática, porque, como bem disse o George aqui, gramática faz parte do idioma. No entanto, eu sempre fiquei muito frustrado pelo fato de saber muita gramática, mas não conseguir me comunicar em inglês com naturalidade. Quando eu ia conversar com as pessoas, eu lembrava das regras, eu lembrava do termo técnico, eu lembrava de que tinha que colocar um S ou um IS ou alguma coisa na palavra, mas eu, assim, simplesmente, né, vamos usar a palavra que a gente usa nessa hora, eu travava, porque eu conseguia lembrar da regra, mas eu não conseguia falar.
E aí eu ficava muito triste com isso e achava que eu era burro e nunca ia aprender inglês na minha vida. Até o dia que eu li um livro para professores de inglês, e aí o cara falava assim: olha, há outros tipos de gramática. Eu, opa, como assim? Há outros tipos de gramática. E aí ele foi e falou: olha, tem a gramática de uso, tem a gramática natural, que você aprende naturalmente. E como que é essa gramática natural? É quando você aprende a falar inglês de maneira correta, não é cometendo erros. Erros são naturais, você vai cometer erros sim, uma hora ou outra, mas você vai aprender as coisas do jeito certo, vai tentar repetir do jeito certo, e a gramática ela vai estar sendo adquirida naturalmente conforme você vai aprendendo mais e mais inglês. E eu sempre fiquei naquela assim, caramba, como é que isso funciona, né? Como é que é esse negócio? Aí eu fui lendo, aí eu me toquei, eu percebi qual era a diferença de uma para outra. E uma coisa que eu já falei em lives anteriores aqui, né? Quando a gente vai fazer curso de inglês, quando vocês entram num curso de inglês, ou a primeira aula de inglês da vida das pessoas, elas vão aprender algumas frasezinhas-chave, como what's your name, where are you from, how old are you, what do you do, enfim, you're welcome, thank you very much. As pessoas aprendem, né, essa gramática, aprendem essas frases de modo natural. E quando a gente fala que vai aprender gramática de modo natural, é justamente isso. Vejam que para aprender essas frases, vocês não tiveram aula de gramática. Olha só que curioso. Vocês já tiveram a aula das expressões, das frases e usá-las no contexto correto. Ninguém aprendeu a perguntar o nome de alguém em inglês, de uma outra pessoa em inglês, com aula de gramática. Olha, para perguntar o nome de alguém em inglês, você precisa usar o pronome interrogativo what, tá? Aí você tem que colocar o verbo to be na forma da terceira pessoa do singular, invertida antes do sujeito, porque é uma pergunta e a gente tem que inverter o verbo antes da pergunta aí, nesse caso o verbo to be. E aí você tem que usar o adjetivo possessivo, que é your, e ele é um adjetivo porque ele está antes do substantivo principal, e esse substantivo principal é name. E aí você agora faz a pergunta. Como é que você pergunta o nome de alguém em inglês? Aí você tem que lembrar de todas essas regrinhas, pronome interrogativo, verbo to be, não sei o quê. Não, ninguém aprendeu esse tipo de gramática, né, normativa para poder perguntar o nome de alguém. Aprendeu a gramática natural, que já está embutida na sentença, e assim a pessoa consegue falar what's your name? E até responder, oh, my name is blá blá blá. Where are you from? I'm from blá blá blá. And what do you do? I'm an English language teacher. Então as pessoas aprendem gramática dessa gramática nas primeiras aulas, aprendem gramática de uma maneira muito mais natural, de uma maneira muito mais simples. E aí, conforme o curso de inglês vai caminhando, vai indo, a gramática normativa começa a aparecer. E aí parece que ela toma conta de todo o negócio. Como que essa gramática normativa aparece? Lembram das aulas de there is e there are? Que aí um é usado para singular, o outro é para plural, aí tu tem que ficar lembrando singular ou plural. Lembra das aulas do próprio verbo to be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Na negativa, I'm not, you're not, they're not, but he's not, or he isn't, e tal, lá. E aí você fica com aquela diferença. Quando é que eu falo he's not e quando é que eu falo he isn't? Né? E aí tentam dar uma regrinha de gramática e tudo acaba virando regrinha gramatical. Quando, na verdade, o uso da língua é o que vai fazer com que você adquira as coisas de modo mais natural. Quer ver um outro exemplo que dá dor de cabeça para todo mundo? E é um que eu acho muito simples de vocês entenderem. Quando vocês vão aprender a usar palavras como many e much, eu vou falar só dessas duas, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes muito aqui, não. Many e much. Quando usar many e much? Vocês já notaram que a aula de many e much, né, esse many e much, a aula de many e much, não é a aula de many e much, é na verdade uma aula de substantivos contáveis e incontáveis. E aí vira aquela bagunça na sala de aula aí na sua cabeça de caraca, o que são substantivos contáveis, o que é substantivo incontável, eu tenho que decorar uma lista de substantivos contáveis e uma lista de substantivos incontáveis. Não, você não precisa decorar listas e nem termos técnicos. Você só tem que saber que algumas palavras em inglês têm plural e outras não. Por exemplo, se eu falo friend tem plural, friends, ok? Até aí tudo bem. Algumas outras palavras em inglês, elas não têm plural. Por exemplo, essa aqui todo mundo acha curiosa, né? Que é information. Em português tem, Daniel, sim. Em português a gente fala informações, em inglês não. É sempre information. Tá, mas
Eu vou aprendendo vocabulário, então. Exatamente. Você vai aprendendo o vocabulário e o uso das palavras em inglês, aquilo que a gente falou na quarta-feira. E o many e much, quando é que eu uso então? Olha, o many, lembra que eu falei de comparar com o português? Então, o many você usa com o sentido de muitos ou muitas, ok? Sempre colocando o S no final. Muitos, muitas. E aí você fala assim, quando você quer dizer, por exemplo, vamos pensar em português aqui, você fala muitos amigos, é possível falar muitos amigos? É, então em inglês, many. Agora, o much é quando você. Much significa muito, sim. Muita água. Ele tomou muita água. Eu posso falar ele muitas águas? Soa meio estranho, né? Mas se a gente fala ele tomou muita água, eu já tenho uma lógica de he had or he drank much water. Claro que falar isso é meio formal, ninguém fala dessa maneira assim, vai falar a lot, né? A lot of water. Mas só para dar o exemplo de vocês de que much water é muita água. Você não precisa decorar aquela coisa de contáveis e incontáveis. Quando entra nessa parte de decorar a lista de contáveis e incontáveis, já deixou de ser curso de inglês e virou curso de memória, para saber quem tem a melhor memória, se a sua memória é boa ou não. Então, a gramática, né, a gente tem esses dois lados da gramática. A gramática normativa, a graminha, a gente ficar tentando regra, termos técnicos e tudo mais, e tem a gramática de uso, a gramática natural, que é isso o que eu falo sempre no meu livro, nos meus cursos, né, mostrando para as pessoas essa coisa de gramática de uso da língua inglesa, mostrando como que a língua ela deve ser usada. E aí a gente fala assim, Denilson, mas vamos supor que uma hora eu precise de uma regrinha gramatical. Aí o que a gente faz? Gente, vamos pensar bem aqui. Quando nós estamos escrevendo um texto em português e vem uma dúvida, eu não lembro como é que eu uso os porquês em português. É porquê separado, porquê junto, porquê separado com acento, porquê junto com acento. Quando é que é cada um ou outro? Na hora que a gente está escrevendo um texto, a gente pode não lembrar da regrinha, né? Daquele branco. O que a gente faz? Pega uma gramática da língua portuguesa ou entra num site de gramática de língua portuguesa na internet, pesquisa, lê e fala, tá, então no meu caso lá eu vou usar o porquê separado e sem acento. E aí você segue escrevendo o seu texto. Então, gramática normativa, ela serve como uma referência para quando eu tenho o meu momento de dúvida. Eu vou lá, então a regra diz que é assim, eu vou escrever certinho assim. Já a gramática natural, a gramática de uso, a gente está falando inglês ou português de modo correto. A gente não está falando errado, a gente está falando as coisas de maneira compreensível, essa inteligibilidade, ela continua acontecendo, mas eu não estou preocupado com a gramática. Como é que eu aprendo present perfect sem ser por gramática normativa, sem ser ficar decorando regrinhas e termos técnicos? Aprendendo frases onde o present perfect é muito comum. Frases comuns na língua inglesa, onde o uso do present perfect é muito comum, e até comparar com o português. Olha, em português a gente fala desse jeito, mas em inglês fala dessa maneira. Por exemplo, em português, quando eu quero falar assim, eu sou casado há 15 anos, eu estou casado há 15 anos. Em português a gente fala eu estou casado há 15 anos. Em inglês, se eu quiser falar essa frase, eu vou ter que dizer I've been married for 15 years. I've been married for 15 years. Então eu estou dizendo eu estou casado. Mas se eu falar I am married for blá 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 years em inglês, tá certo? Não tá certo. Vão te entender? Vão entender. Mas o mais correto, se você quiser falar de modo natural, gramática de uso, gramática natural, você vai ter que dizer I've been married for blá 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 years, ok? Então, a gente vai aprendendo isso. Isso tem bastante dicas lá no site Inglês na Ponta da Língua. Vocês podem pesquisar sobre Present Perfect. Vocês vão ver como eu ensino Present Perfect de uma maneira assim, mais natural, sem ficar preso a regras. E sempre comparando, né, uma coisa com a outra. Então, essa é a lógica. Eu tô vendo o pessoal falando aqui. Eu preciso... Como é que é? A Lu Vieira, né? Eu sempre revisito a gramática portuguesa para compreender melhor os idiomas que estudo. Assim fixa o aprendizado. Afinal, também preciso dominar o português. Isso é uma coisa bem verdadeira, né? A gente precisa, às vezes, comparar uma língua com a outra para poder entender melhor. Claro que você não vai ficar sempre
como é que fala? Comparando as regras, né? Mas comparar o uso. Olha, em português a gente fala desse jeito, em inglês a gente fala desse outro. Ah, mas eu quero a regra, por quê? Não sei o que. Olha, não se preocupe com regrinha agora, não. Preocupe-se em usar a língua de uma maneira natural. E isso é o que a gente fala sobre mudar o modo como se aprende a gramática do inglês. Quando eu estava estudando inglês, quando eu estava estudando inglês, começando a estudar inglês, eu achava essa coisa de gramática muito, mas muito chata. Quando eu entendi esse conceito de gramática de uso, a gramática usada naturalmente, eu confesso a vocês que o meu inglês deu um salto gigantesco. Porque eu comecei a prestar atenção nos tais chunks of language que eu falo sempre, né? Não era nem nos collocations, eram em frases prontas mesmo. Quem segue o Inglês na Ponta da Língua no Instagram, sabe que vira e mexe eu coloco lá nos Reels, né? Na maior parte do tempo, nos Reels, eu publico algumas frases. E assim, a ideia não é analisar gramaticalmente. Vejam como eu coloco lá, são 15 a 30 segundos de dica, e eu sempre falo assim, olha, para dizer tal coisa em inglês, você fala desse jeito, tá aqui um exemplo, né? E assim vai indo. Essa é a ideia de aprender inglês, aprender a gramática de modo natural. Não pode confundir esse negócio de falar inglês de modo natural com erro, tá, gente? Não é assim. Ah, mas aí o cara fala errado. Tu só vai aprender a falar errado se você ouvir alguém falando aquilo errado o tempo todo e você vai pegar aquilo como modelo. Até o dia que você escuta o certo novamente e aí você começa a prestar atenção e fala, opa, então até aqui eu estava falando errado, a partir de agora eu vou falar certo. Né? Quer ver um exemplo meu mesmo? Ó. Algum tempo atrás, e quando eu falo um tempo atrás, eu acho que eu vou colocar aí o quê? 2011, mais ou menos, 2010, 2009, 2011. É esse período. Quando eu queria falar inglês assim, eu sempre quis fazer tal coisa, em inglês, quando eu queria falar isso em inglês, eu falava assim, I always wanted to meet you. Eu sempre quis te conhecer. E eu achava isso correto. E aí eu ficava naquele negócio, olha, eu sempre quis visitar este restaurante. I always wanted to visit this restaurant. Todo mundo entendia o Denilson, todo mundo sabia muito bem o que eu estava querendo falar. Eu conversava com americanos, com inglês, com australiano, todo mundo sabia o que eu queria dizer. Até o dia que eu ouvi alguém falando assim, I've, present perfect, né? Vamos usar a gramática normativa. I've always wanted to meet her. E foi uma entrevista que eu li de um ator, né? E a entrevistadora perguntou como foi ele conhecer uma outra pessoa e falou assim, well, you know, I've always wanted to meet her. Eu falei, caramba, I've always? Ele falou, I've always wanted to meet her. Aí eu falei, interessante. Como eu estava ouvindo aquilo, eu falei, eu vou pesquisar isso aqui. Aí saí pesquisando por essa frase, I've always wanted to, e deixava o Google completar para mim. E beleza, a coisa tá indo, e eu falei, vendo mais exemplos e tudo mais, eu falei, caraca, até hoje eu falei errado, porque realmente faz lógica eu falar I've always wanted to, I've always wanted to. E aí eu comecei a falar desse jeito. Comentei com uma amiga minha, um americano, né? Ela falou assim, o mais natural pra gente é falar I've always wanted to, mas se alguém falar I always wanted to, eu vou entender. Eu falei, tá, tu vai entender, mas sabe que ela, sim, eu já entendi que o cara tá falando meio errado, mas tudo bem, eu vou entender, né? Tipo o cara que fala a gente fomos lá ontem. Todo mundo entende, mas sabe que tá errado. Então tem esse aprender a gramática de uma maneira mais natural, e eu não fui pesquisar a regrinha, por que fala assim em inglês? Né? Por que I've always wanted to? Eu tenho minha explicação. É porque eu estou vivo até hoje. Se eu estou vivo até hoje, então eu tenho a chance de conhecer qualquer pessoa que eu queira. Então, você fala assim, I've always wanted to meet, sei lá, uma atriz aí, um ator. I've always wanted to meet him. Eu sempre quis sinal de que eu estou vivo. Se eu falo no passado, é porque eu já morri. Ou eu não tenho mais a menor chance de encontrar aquela pessoa mais nesse mundo, né? Então aí sim eu falo, I always wanted to meet her, but now she's gone and I don't have the chance to. Ela se foi e eu não tenho mais a oportunidade para isso. Então a ideia de aprender gramática de modo natural é vocês, quando encontrarem uma frase em inglês, observem a frase, procurem ver o que ela está querendo dizer, criem outros exemplos com aquilo, que foi o que eu falei na aula de terça-feira, sobre quando você se organiza, né? E na quarta-feira, quando você vai na terça-feira, aliás, quando você vai criar novos exemplos, e na quarta-feira dar uma estudadinha em gramática, é justamente isso que você tem que fazer. Quando você pega um texto, ou uma frase, aliás, deixa eu pegar uma aqui. No meu livro mesmo, Inglês na Ponta da Língua, tem várias frasezinhas lá que eu coloco pro pessoal, né? Tipo, cadê?
Guess who I met today? Adivinha quem eu encontrei hoje? Guess who I met today? Guess who I met today? Então você aprende a frase do jeito que ela é. Você não vai... Ah, peraí, por que é met? Ih, é verbo irregular, eu ainda não aprendi verbos irregulares, eu tenho que decorar a lista de verbos irregulares. Não, você tem que entender a frase. Só que o exemplo que eu quero é um no qual a gente possa colocar outros exemplos, né? Colocar outras frasezinhas no final. Tipo essa aqui, ó. I've never seen such a thing before. Então, se você pega só o I've never seen, eu nunca vi. I've never seen her, eu nunca a vi. I've never seen her before. I've never seen him before. I've never seen that before. I've never seen such a thing before. I've never seen that person before. I've never seen that woman before. E você está praticando com I've never seen, blá, 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 before. Você não está preocupado em aprender regra de present perfect e nem quando usar o present perfect, né? Ou dar nome para esse negócio todo. Aí tem que usar o verbo have no presente simples, mais o verbo principal no particípio passado. E aí você fala, tem que lembrar das regrinhas de ED, tem que decorar a lista de verbos irregulares. Meu Deus do céu, é muita coisa, eu nunca vou falar isso em inglês. Vai, é só você lembrar o chunk, né, que a gente fala. Lembre-se do chunk. Você quer dizer em inglês, eu nunca vi isso ou essa pessoa antes? I've never seen, blá, 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 before. Aí você anota no seu caderninho de vocabulário, a gramática tá ali bonitinha, gramática internalizada, você está internalizando a gramática natural. I've never seen that person before. E crie mais exemplos. I've never seen that person before. I've never seen him before. I've never seen that girl before. E assim você vai fazendo essa coisa toda com o seu inglês, tá? Um exemplo bem simples também disso é com a frase What's your name? Que você pode colocar outras coisas depois do What's your. What's your name? What's your favorite color? What is your phone number? What's your email address? What is your father's name? Então você tem o What's your como uma frase que você vai repetir várias vezes com a gramáticazinha internalizada ali, bonitinha, gramática de uso, e coloca um finalzinho que você quer após, né? Então assim, é uma maneira de aprender gramática de modo mais natural. E conforme você vai aprendendo mais e mais e mais inglês, lá na frente, como acontece com a gente em português, aí sim você vai pegar uma gramática de regras e vai começar a ler e falar, tá, então aqui é por causa disso, aqui é por causa daquilo. Isso é curioso porque se vocês pararem para pensar assim, que tem gente que fala português e não sabe nada de gramática, acho que a maioria de nós fala português e não pensa na gramática, é porque a gente tem esse português de uso dentro da gente, né? A gente aprende as frases, a gente aprende o jeito de falar e assim segue falando. E aí vem aquelas bobagens do tipo, o cara não sabe nem falar português direito, quer aprender inglês. Como não sabe falar português direito? Nós falamos português, né? O que a gente não sabe, de cor e salteado, é isso aqui, né? É esse livrinho todo aqui, que é a gramática do Evanildo Bechara. Então, assim, se eu pegar aqui e falar assim, conjunções, conjunção adversativa, não sei das quantas, conjunção aditiva, não sei lá do que, e assim vai indo, eu vou falar, bom, isso aí eu não sei. Oração, qual é que eu li aqui agora? Oração subordinada, né? A justa posição. Isso aqui eu vou falar, meu Deus, não lembro dessas coisas não. Mas ao longo do dia eu uso preposições, ou eu uso as conjunções, né? Então a conjunção aditiva. O e é uma conjunção aditiva. Quando eu falo assim, eu estudo inglês e espanhol, eu estou adicionando uma informação àquilo que eu estou dizendo. Então isso é muito legal, isso é muito bacana, né? É uma maneira diferente de você ver a gramática do inglês, é uma maneira diferente de você ficar com seu inglês na ponta da língua, é aprendendo a gramática de uso, tá? No site inglesnapontalingua.com.br eu dou vários exemplos desse tipo de aprendizado de gramática. Então, quando vocês veem um curso, né, dizendo, aprenda inglês sem gramática, tem que tomar muito cuidado com o que a pessoa quer dizer, porque ele vai te ensinar gramática em algum momento, ele vai ensinar a diferença de will e going to. Aliás, falando em will e going to, sabiam que em inglês vocês podem usar o que vocês quiserem, vocês podem usar o will ou going to sem o menor problema, e as pessoas vão te entender normalmente. Tem alguns americanos, ingleses, que você fala, se eu falar I will go to the party tomorrow e I'm going to the party tomorrow, is there any difference? Eles não vão dizer, não, eu sei que você vai pra festa amanhã e tá de boa, eu entendi.
tá? E aí os livros, né, as gramáticas pedagógicas, tentam encontrar uma regrinha que diz assim, olha, use o will quando você não tiver certeza de que aquilo vai acontecer. Use o going to quando você já tiver um pouco mais de certeza. Gente, não é bem assim. Tanto é que o futuro em inglês não existe. Linguisticamente falando, a língua inglesa é uma língua sem futuro. Ela não tem um marcador de futuro como nós temos em português. Então, isso tudo são conceitos gramaticais normativos que as pessoas tentam achar uma regra, uma lógica para poder trazer, né, para o ensino, quando se ensinar a gramática de uso, o modo como a língua é usada, é muito mais natural, é muito mais divertido. Da mesma maneira, quando vocês começaram a aprender inglês, fazendo perguntas com what's your name, where are you from, how old are you, what do you do, o que mais? What's your favorite, blá, 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 e assim vai indo. Então, essa é a diferença, gramática normativa, gramática de uso ou gramática natural, e o modo como você aprende cada uma delas. A gramática normativa você vai ter que aprender com livrinho, regrinha, fazendo atividade, colocando a regra em prática. Só que, para que essa gramática normativa entre na sua cabeça e ajude você a processar tudo e falar inglês do modo como você deseja, vai levar muito mais tempo. Se você começa a ver a gramática de uso por meio das expressões, repetição, reencontro das frases e tudo mais, e dentro de um curso que consiga trabalhar isso de uma maneira inteligente e focada para o teu inglês, para aquilo que você quer, você vai começar a fluir mais, a brincar mais com a sua criatividade na hora de formar frases em inglês, tá? Essa é a dica que eu tenho aí para vocês em relação a aprender gramática de modo natural. Antes, porém, eu tenho um outro exemplo aqui, né? Todo mundo, quando vai estudar gramática, aprende modal verbs. E aí vem aquela confusão, ai meu Deus, eu odeio modal verbs, eu nunca vou aprender modal verbs. Gente, modal verbs nada mais são, esquece esse nome, esquece esse negócio de modal verbs. Se você parar para prestar atenção, aqueles verbinhos lá, aquelas palavrinhas, são apenas palavras, com usos e significados específicos. Então, se eu chegar aqui e falar para vocês, gente, olha, o can significa, tem vários significados e vários usos. Vamos supor que em inglês vocês queiram dizer assim, dá para você abrir a porta? Dá para você abrir a porta? Como é que você fala esse dá para você abrir a porta? Na nossa gramática da língua portuguesa, isso está certo ou está errado? Olha, se a gramática normativa diz que está errado, eu não sei. Mas que todo mundo fala assim, fala. Dá para você abrir a porta? Como é que eu falo isso em inglês? Eu estou pedindo alguma coisa a alguém. Posso até... Dá para você abrir a porta, por favor? Como é que eu digo isso em inglês? Give it to you to open the door? Não. Em inglês é só colocar o can you. Can you open the door, please? Can you open the door, please? Dá para você ficar quieto? Can you shut up? Can you be quiet? Não falem shut up, por favor. Can you be quiet? Dá para você vir aqui rapidinho? Can you come here for a while? Pronto. Can you? Can you é o dá para você em inglês. Aí você anota isso no seu caderno de vocabulário. Você não tem que anotar que can é um modal verb que é usado para possibilidades, capacidades e tudo mais, porque isso só dá mais confusão na cabeça. Aí um dia você aprende que o can também é usado para dizer assim, que eu sei fazer algo, ou alguém sabe fazer alguma coisa. Por exemplo, o João sabe nadar muito bem. Eu posso dizer, John knows how to swim very well. Ok, posso, vamos entender. Mais natural ainda, John can swim very well. John can swim very well. A Maria sabe dirigir. Mary can drive. Paulo sabe falar inglês. Paulo can speak English. Pronto, é usar o can. Você está aprendendo usos diferentes do can sem se preocupar se ele é um modal verb, se não é modal verb, se o que é um modal verb, eu odeio modal verbs e tudo mais. Então a gente aprende a gramática de uma maneira muito mais light, muito mais natural, muito mais simples, para fins comunicativos. Agora, se você quiser para fins de análise sintática da língua, aí, né, fazer as análises sintáticas como a gente fazia em português, aí você vai sim precisar de gramática normativa.